Agora que você já sabe o que é o OMC, o G20, protecionismo tarifário e não tarifário, eu vou deixar aqui para vocês 3 links para vocês explorarem e tirarem algumas conclusões. São links muito interessantes escolhidos a dedo aqui para vocês, tá? O primeiro deles é este mapa que mostra o fluxo de comércio no mundo como se fosse em tempo real, tá? Ele é retirado com base em alguns dados sobre o comércio, se eu não me engano em 2017, 2018, só para você não pensar que é o que está acontecendo exatamente agora, mas ele é muito interessante que você pode notar que existe uma legenda, alimentos, produtos minerais, plásticos, máquinas, equipamentos de transporte, produtos diversificados, e vale a pena você notar o fluxo muito intenso entre a Europa e os Estados Unidos, entre México, Estados Unidos e Canadá, por conta do NAFTA, tá? Que agora chama USMCA, e também o fluxo intenso entre Estados Unidos e China, além da China com a União Europeia. Então esse aqui é o primeiro link que eu peço que vocês explorem. Dá para dar um zoom aí, ver mais de pertinho. Dá para notar também como o continente africano, o fluxo de comércio é bem menor em relação às outras áreas do planeta, e como há um fluxo intra-regional, ou seja, dentro de determinadas regiões, como na Europa, dentro da União Europeia, dentro aqui do bloco do NAFTA, e também da China, de maneira interregional, dessa região aqui da Ásia com o restante do mundo. Quando você vai mexendo, ele vai virando de ponta cabeça, é muito doido. Ó. Dá para explorar bastante esse mapa, é muito legal. O segundo, pessoal, não menos importante, é um assunto recente envolvendo a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Você vê uma imagem aqui, o vice-premier chinês e o presidente dos Estados Unidos apertando as mãos. Leia essa reportagem atentamente, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, falando quais são os pontos que eles estão tentando chegar em um acordo. Resumindo para vocês, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China começou no momento que o Donald Trump tentou colocar em prática uma promessa de campanha, que ele prometeu trazer novamente as indústrias para os Estados Unidos e alegou que os produtos que vinham da China eles eram muito baratos dentro dos Estados Unidos. Então ele começou a colocar uma tarifa, que é um protecionismo tarifário, de 10% em relação aos produtos que vinham da China. Dessa forma, o produto chinês ficava mais caro, incentivando os produtores americanos. Porém, gente, a China tirou uma carta da manga, que foi o seguinte: diferente de muitos países do mundo, a China ela controla de maneira artificial o valor da sua moeda em relação ao dólar. Não é o mercado que faz essa regulação, e sim o próprio governo chinês. Então, a partir do momento que o Trump encareceu os produtos chineses dentro do mercado americano, através da cobrança de impostos, a China desvalorizou sua moeda, deixando seu produto mais barato de novo. Então, conforme os Estados Unidos aumentam os impostos, a China desvaloriza sua moeda e continua conseguindo vender os produtos de maneira barata dentro dos Estados Unidos. Então, eles estão tentando chegar a um acordo. Essa reportagem ela fala de tudo que está sendo negociado e também fala sobre a situação atual, tá? É importante destacar que essas coisas elas vão mudando diariamente, então você tem que estar sempre pesquisando aí, fazendo sua pesquisa por conta. E finalmente, outra coisa que é bem importante dentro dessa questão é o presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma visita ao Donald Trump ali há algum tempo e lá ele nessa conversa, né, assim, em tom formal e informal, foi levantada a possibilidade do Brasil fazer parte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Basicamente, são os países desenvolvidos. Então, nessa reportagem, que eu vou pedir para que vocês leiam com atenção, e se tiver alguma dúvida pode mandar nos comentários, é falado tudo que o Brasil ganharia se ele fosse considerado um país desenvolvido a partir de agora, que é fazer parte da OCDE, ó, como vocês podem ver, ela foi criada em 61 e reúne 36 países membros.
Então são países da União Europeia, os Estados Unidos e o Japão. E havia até uma disputa aí, quem entraria primeiro, a Argentina ou o Brasil, como membro da OCDE. Tá? Vale ressaltar que o México é um país emergente que já faz parte da OCDE e o Chile é um representante aqui da América do Sul que é membro da OCDE. E também é legal que essa reportagem ela fala também das desvantagens do Brasil entrar na OCDE. E a principal delas é a que comenta sobre a nossa perda de alguns benefícios que o Brasil tem por ser considerado um país emergente, tá? Lá dentro da OMC, como vocês lembram, aquele grupo do G20 comercial é formado apenas por nações emergentes que reivindicam uma quebra de subsídios, etc. Será que o Brasil não perderia esse status? Então é isso, galera. Espero que vocês gostem dessa aula, desse formato. Para finalizar a aula, eu vou falar mais uma coisinha, que é para você ficar atento do impacto do coronavírus e da restrição da mobilidade das pessoas no mundo, como que isso impacta o comércio dentro dos países, o comércio dentro dos blocos econômicos e o comércio também no mundo. E outra coisa é mostrar aqui para vocês um exercício de vestibular. Quero fazer aqui junto com vocês um exercício, primeiro um exercício da PUC, acompanhem comigo. Sei que talvez a letra fique pequenininha, mas você pode ir ouvindo aí eu falar, tá? Se você quiser buscar, é só pegar um trecho do exercício, colocar entre aspas, procura no Google que ele vai abrir esse exercício para você. Qualquer site aí que tem resoluções de exercícios. Vamos lá? Na rodada Doha da OMC, realizada em Cancún no ano de 2003, o Brasil e mais 19 países em desenvolvimento protagonizaram um movimento contra a política dos subsídios agrícolas. Que movimento é esse? O G20 comercial. Na época tinha 20 países, atualmente tem 23. Esse número varia muito de um ano para o outro. Desenvolvida essa política de subsídios por países europeus e pelos Estados Unidos, que beneficia os agricultores desses países desenvolvidos. A respeito desse desacordo no comércio mundial, é correto afirmar que, a respeito dessa treta, a respeito desse desconforto da posição dos países nesse acordo mundial. Letra A. A reivindicação do fim dos subsídios pretende fazer valer no mercado internacional a maior produtividade nos negócios agropecuários dos países em desenvolvimento, o que se deve à tecnologia mais avançada empregada no processo produtivo. Pessoal, desde quando a tecnologia mais avançada é a tecnologia empregada aí nos países subdesenvolvidos? Então, errado. Vamos para a próxima. Os países em desenvolvimento optaram por ser exportadores de commodities, produtos agropecuários, minérios, madeira, em função desse comércio ser mais valorizado no mercado internacional por causa da escassez de terras agrícolas nos países desenvolvidos. Vamos deixar um pontinho de interrogação? C. O combate aos subsídios agrícolas vem de setores cada vez mais minoritários no interior dos países em desenvolvimento. Aqui já está errado, pessoal. Setores majoritários. Eles vêm cada vez mais combatendo subsídios agrícolas que são aplicados nos países ricos, tá? Que fique bem claro a interpretação da leitura. Visto que a maioria deles, o Brasil inclusive, está abrindo mão das commodities, especializando em bens industriais. Na verdade, o Brasil ainda é um grande exportador de commodity e não está abrindo mão da exportação desse tipo de produto. Só para relembrar, commodities são os produtos agrícolas e minerais que são comercializados e vendidos sem muita industrialização. Então, por exemplo, o milho é uma commodity, mas o cereal de milho, sucrilhos, por exemplo, não é uma commodity. Então, commodity é um produto pouco processado. Letra D. Os enormes subsídios agrícolas aos agricultores dos países desenvolvidos são uma forma de protecionismo, até que está certo, fechamento dos seus mercados internos, o que contraria a abertura muitas vezes exigida dos mercados dos países em desenvolvimento.
pessoal. Exatamente isso que é o ponto lá de discussão na OMC. Enquanto o país rico, desenvolvido, ele quer que os países em desenvolvimento façam uma abertura para o seu mercado, para que eles entrem com seus produtos industrializados e de tecnologia, os países subdesenvolvidos, eles encontram esse bloqueio nos países desenvolvidos. Então é uma contradição. Vamos ler a letra E? A participação modesta, cada vez menor dos países de desenvolvimento no mercado internacional. O erro está aqui, gente. A participação ela é enorme e não é cada vez menor. Não está relacionada às políticas protecionistas dos países, tem uma relação direta, mas sim à grande ineficiência produtiva, o que os torna isolados no contexto da globalização. Essa palavra é muito forte, isolados. Essa ineficiência produtiva, ela acontece em partes, mas ela vem sendo superada, principalmente nos países emergentes. Voltando aqui à letra B, pessoal, esse comércio, ele está dizendo aqui, né, que optaram por ser exportadores de commodities em função desse comércio ser mais valorizado por causa da escassez de terras agrícolas nos países desenvolvidos. Então, aqui é uma que você poderia ficar um pouco em dúvida, mas está dizendo que eles exportam as commodities por causa desse comércio ser mais valorizado no mercado internacional, por causa da escassez. Na verdade, eles exportam essas commodities e são exportadores de commodities porque eles não têm qualificação técnica suficiente e produtos diferenciados para que eles se baseiem na exportação desses produtos industrializados diferenciados, tá? E quando você tiver dúvida, fica a dica, tá? Eu gosto de fazer exercício assim junto com vocês, na hora, e descobrir a resposta junto, porque eu também acabo ficando em dúvida entre uma letra ou outra. Mas quando você tiver dúvida, vai na que resume melhor o conceito. E o conceito ele está mais resumido na letra D. Ele está explicando o que são os subsídios agrícolas, que basicamente é isso que é cobrado no vestibular. Mesmo quando trata de um tema de atualidades, se for uma questão de geografia, ela vai cobrar o conceito. Então, tendo o conceito bem cimentadinho aí na tua cabeça, você vai conseguir responder a questão. E para terminar, vamos ver uma outra questão aqui agora da Unesp. É uma questão que também fala sobre o mesmo tema. Acompanhem comigo. O comércio internacional tem sido marcado por uma proliferação sem precedentes de acordos preferenciais de comércio regionais, subregionais, interregionais, em especiais bilaterais, denominados Acordos Preferenciais de Comércio, ou APC. Uma pausa aqui para contextualizar. Como o mundo globalizado é muito competitivo e os países fazem restrições ao comércio, que é o chamado protecionismo, os países acharam um jeito de sobreviver nesse mundo competitivo e globalizado. E o jeito encontrado pelos países foi a formação de blocos econômicos regionais, quando os países eles se unem e tiram as restrições de comércio dentro do bloco. Porém, além dos blocos, existem também acordos bilaterais, quando um país fecha um acordo diretamente com o outro. Atualmente, são poucos os países que ainda não fazem parte desses acordos. Com impasse nas negociações da rodada Doha, da OMC, olha esse impasse, hein, gente? Como ele é presente. Lembra que isso aqui começou em 2001. A alternativa das principais economias do mundo, como Estados Unidos, União Europeia e China, foi buscar a celebração de acordos preferenciais de comércio, como forma de consolidar e ter acesso a novos mercados. O receio de boa parte dos países desenvolvidos, de economias em transição e em desenvolvimento, de perderem espaço em suas exportações, levou-os a aderir maciçamente aos acordos preferenciais de comércio. O medo de perder mercado no mundo leva os países a se reunirem e fazerem visitas, por isso que as viagens internacionais de presidentes são importantes para costurar estes acordos preferenciais de comércio. Vamos às alternativas. É correto afirmar que a rodada Doha, iniciada pela OMC em 2001, constitui. Esse tipo de exercício é legal você responder antes de ler as alternativas. Lembra qual que era o impasse da rodada Doha?
era que os países emergentes eles queriam a quebra do protecionismo que os países ricos faziam em relação aos seus produtos, que eram produtos agrícolas, tentando entrar nos produtos ricos, nos países ricos, desculpa. Esse era o impasse. Já os países ricos pedindo para que os países emergentes quebrassem as barreiras protecionistas em relação aos produtos industrializados. Então vamos procurar a resposta correta. Constitui um encontro multipolar, muitos países se reunindo, que procura orientar o modo de produção e as questões relativas à organização, distribuição e consumo nos países centrais e periféricos. A OMC fala sobre comércio e não orientar questões internas, gente. B. Uma reunião eletiva, quer dizer, alguns países escolhidos, já está errado por isso, que busca regularizar os fluxos comerciais entre blocos econômicos e o período de duração. Também não é. É um conjunto normativo que procura regularizar a exportação de produtos desenvolvidos pelas economias periféricas sem pagar royalties. Em nenhum momento eu falei isso na aula. Os royalties, eles são, por exemplo, uma empresa americana, uma empresa europeia altamente desenvolvida, ela abre, por exemplo, uma filial num país subdesenvolvido ou emergente, e essa filial ou uma empresa que queira usar o nome dessa empresa que eu falei do país rico, ela tem que pagar uma porcentagem dos lucros para este país, para esta empresa, que é uma empresa que é detentora da marca. Um exemplo bem simples aqui, mais didático, se as Havaianas quiser fazer uma Havaiana e estampar o Mickey e a Minnie ali nas Havaianas, ela tem que pagar royalties, que é como se fosse um direito de imagem, direito do uso da marca para a Disney. Então imagina o quanto que a Disney ganha no mundo inteiro, mesmo que ela não esteja presente em outros países do mundo. A Disney ganha muito dinheiro no Brasil, mesmo sem ter o parque da Disney aqui no Brasil, só por conta dos royalties. Mas a OMC não visa discutir essa questão. É uma cartilha de diretrizes que busca padronizar os custos de produção e os preços finais de produtos agrícolas básicos. Também não é, pessoal. Olha como é complicado. Se você não conhece o conceito, o que foi discutido lá e não tem a resposta na cabeça, dificilmente você conseguiria eliminar essas alternativas. Não tem nenhum absurdo escrito aqui. Mas são coisas que não diz respeito ao tema central da pergunta. Finalmente, essa é a resposta correta, é um fórum internacional que tem como objetivo solucionar os impasses nas questões tarifárias sobre patentes, ações protecionistas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A patente também é uma coisa muito interessante. Imagina se alguém consegue descobrir a cura para o coronavírus. É um laboratório americano, por exemplo. O que você acha? Inclusive, eu quero a sua opinião. Pense aí e depois eu vou pedir para você escrever isso nos comentários. Você acha que deveria liberar este medicamento para o mundo inteiro, diante de uma situação de pandemia, para favorecer aí as pessoas ao redor do mundo? Ou você acha que esse laboratório poderia ter o direito sobre a patente daquele medicamento? Ou seja, ele pode produzir aquele medicamento e cobrar o preço que ele achar justo sobre aquele medicamento. Ou se algum outro laboratório quiser produzir aquele medicamento, tem que pagar royalties para o laboratório que descobriu a cura para o coronavírus. O que você acha? Já tem sua opinião? Então, é uma questão muito delicada. Vamos pensar os dois lados. É uma questão mundial, todo mundo precisa da cura, é uma questão de saúde. Seria interessante liberar esse medicamento. Por outro lado, qual é o incentivo que um laboratório tem para fazer o medicamento, gastar milhões em pesquisas, demorar um tempo para desenvolver esse medicamento, se ele não ganhar dinheiro com isso? Então, muitas vezes, o direito de patente é um incentivo, ele é um incentivo para a produção de coisas que podem ser úteis para a humanidade. Tá? Apenas um ponto de vista aí para você refletir um pouquinho.
Então é isso, pessoal. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula muito importante, é uma aula que vai muito além do que eu posso falar aqui em alguns minutos ou até 1 hora de vídeo aí, que eu acho que é o total dessa série sobre OMC e protecionismo. Mas você tem que fazer sua parte, tem que pesquisar, tem que ficar atento às notícias, ler aí o que está acontecendo no mundo, relacionar os temas, porque é só assim que você vai estar realmente preparado para as questões que vão surgir para você no vestibular, tá bom? E mesmo para quem não for prestar o vestibular, nesse momento, se alguma outra pessoa estiver vendo esse vídeo, é um assunto que interfere diretamente na nossa vida. Por exemplo, quando lançar o PlayStation 5, agora no final do ano, ou se eles adiarem para o ano que vem, para 2021, quando lançar esse videogame vai ser muito caro aqui no Brasil, por conta dos impostos, principalmente. E até para incentivar que a Sony abra uma fábrica, que ela faça a produção do videogame no polo industrial de Manaus, por exemplo, para incentivar a empresa a fazer a produção aqui. Porém, se não tivesse restrições ao comércio, você poderia comprar o videogame assim que tivesse o lançamento, entrando em sites como na Amazon, no eBay, pelo preço que é vendido nos Estados Unidos ou no Japão, e mais o frete. Tá? Então tente relacionar também com o nosso dia a dia. Então é isso, um abraço, espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula, tanto quanto eu aprendi também, falando aqui para vocês, e que vocês façam as anotações de vocês no caderno também, que é fundamental. Tá? Mande as dúvidas que vocês tiverem nos comentários. Um abraço, tchau, tchau.